Olá pessoal, eu sou o Matheus e nós estamos começando mais um episódio do Focinho Cash, o seu programa sobre o mundo pet. Eu sou a Luísa e nós somos da Focinho na Tigela, empresa de alimentação natural para pets aqui de Porto Alegre. E hoje vamos falar sobre alimentação natural para pets e por isso nós estamos aqui com a Vet Nutri doutora Camila Monteiro. Camila, por favor, se apresenta um pouquinho pra gente. Oi, gente, bom dia, eu sou a Camila, tô aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês sobre alimentação natural e que mais eu puder ajudar. Perfeito, a gente agradece a tua presença. E então vamos começar, né, com a parte mais interessante, assim, né? O que é alimentação natural? Porque embora agora já esteja mais em voga, as pessoas estão conhecendo mais, ainda tem muita gente que não sabe o que é. Então, a alimentação natural, ela é semelhante à nossa, né? Para os nossos animais. Ela usa basicamente os mesmos ingredientes, assim, mas ela é balanceada em termos de vitaminas, minerais, em teores proteicos também. Isso é muito importante, né? Não é como se fosse sobrou da nossa alimentação, agora vamos dar para o nosso cão. Tem várias modalidades, assim, que a gente chama. Tem a N crua, né, que a gente chama. Tem a cozida, com ossos, sem ossos. E é isso. Então, um ponto para a gente destacar é que a alimentação natural não seria ração. Essas rações que a gente tem industriais, por exemplo, elas não são alimento natural. A alimentação natural é usar os ingredientes que nós humanos utilizamos nas nossas refeições, utilizar esses mesmos ingredientes e produzir uma alimentação balanceada para os pets. Seria isso? Isso, exatamente. E agora, assim, falando, para quem ela é indicada? É para todos os dogs? Gatos também podem consumir? Então, não tem restrição, assim, de pode ou não pode, né? Ela é um alimento completo, que nem as rações. Claro, tem algumas vantagens e desvantagens, né? Mas não tem nenhuma contraindicação. Para os gatos é um pouco mais difícil, assim, de implementar, porque eles são mais caprichosos na alimentação, né? Então, eles têm que comer tudo aquilo que está dentro daquela dieta. Né? Quando tem o grãozinho de ração é mais fácil, porque ele tem que comer o que tá ali, não tem como separar, não tem como escolher. Mas sim, cães e gatos podem comer tranquilamente, desde que seja bem suplementado. Sobre justamente essa questão da suplementação, se puder explicar pra gente um pouquinho mais o que é, como funciona. Os cães, assim, quando eles eram mais semelhantes aos lobos, eles viviam na natureza. Então, eles consumiam alimentos que não se encontram na nossa alimentação hoje, né? Como, por exemplo, pelos, pele dos animais, ou sangue, ou dentes, ossos, né? Então, tudo isso supria essa necessidade de vitaminas, minerais que eles precisam, assim como nós. Então, como essa alimentação hoje não é mais possível, né? Porque eles não vivem mais na natureza, a gente precisa suplementar isso que eles não conseguem comer. Então, sempre precisa dos ingredientes, né, que são semelhantes à nossa alimentação, e mais um suplemento vitamínico mineral. Geralmente ele é um pozinho ou ele é manipulado. E assim, tem várias apresentações, mas geralmente é um pozinho suplementado, assim, como se fosse um whey protein. E a gente bate bastante nessa tecla, né, da importância, então, da suplementação. Então, sim, só para o pessoal aí ficar bem ligado, então, oferecer pro doguinho só, ou pro gatinho, né, só a comida em si não está correto, né? Ela tem que estar suplementada corretamente. Sim, exatamente, ela tem que estar bem suplementada, ela tem que ter uma orientação, assim, de um profissional que entenda do que está fazendo, né? Eu acho que a gente pode, inclusive, já entrar um pouquinho nesses cuidados, né, que são bem importantes, assim. Que cuidados os tutores devem ter, né? Quando eles começam, né? Ou decidem, então, implementar a alimentação natural na vida do seu pet, assim. O que eles devem fazer primeiro? Olha, primeiramente, eu acho que eles devem consultar um veterinário, ver se está tudo certo com a saúde dele, fazer exames, né? Exames regulares. Então, fazer assim, da cabeça, geralmente não dá certo. Eu acho que é um grande problema. Às vezes as pessoas que estão querendo, né, assim, os tutores que estão querendo começar, às vezes olham uma receita na internet e simplesmente saem fazendo, né? Eu acho que é importante a gente destacar aqui que isso é bem problemático, né, doutora? Pois é, sim, tem muitos sites legais na internet que eles explicam direitinho como faz, mas, assim, cada cão é um cão, cada gato é um gato, assim, tem cães de 40 quilos, tem cães de 5 quilos, então é
É difícil, assim, tu mesmo saber o que o teu cão precisa, sendo leigo na parte nutricional, assim. É difícil até para quem já sabe, né? Então imagina para quem não sabe. É isso mesmo, vale também até para nós humanos, né? Uma dieta equilibrada, por que são feitos exames, é feito acompanhamento nutricional? Porque justamente tem que saber o metabolismo de cada pessoa, se ela tem alguma especificidade, né? Isso também vale para os pets, né? E assim, tem uma diferença entre cães e gatos também, né? Os gatos, eles têm uma necessidade proteica mais alta, eles têm uma diferença ali de aminoácidos, de ácidos graxos, né? Então, assim, não é bem a mesma coisa, assim, tem diferenças. E aproveitando sobre isso das diferenças, então, de modo geral, os ingredientes da N eles são melhores por ser mais saudáveis, então legumes e carnes, mas alguns não podem ser utilizados para cães e para gatos, o metabolismo deles não é adaptado para esse tipo de ingrediente. Ou seja, eles são tóxicos ou até, enfim, né, problemáticos. Se puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, que tipo de ingredientes deveriam ser evitados ou realmente não se pode utilizar com gatos ou quais com cães também? Na verdade, é assim, são poucas coisas que a gente não pode utilizar. Poderia estar a cebola como talvez a principal, assim, principalmente para gatos. Os cães, eles têm uma tolerância um pouco maior, assim, mas igual não é indicado, tá? Ele é tóxico. O alho para gatos também, o cão, ele aceita em pequenas doses, tá? Então tem que cuidar bastante, assim, se for utilizar. Aí tem as frutas, carambola, uva, chocolate famoso, né? Que eu acho que a maioria das pessoas sabe. Se um tutor, digamos, então, ele já tem um cãozinho, já tem um gato e ele dá a ração para esse pet, mas ele resolve fazer uma transição, ele resolve trocar para alimentação natural. Ele pode fazer isso de um dia para o outro, um dia eu dou ração e no outro já passo para ele, ou ele tem que fazer algum tipo de transição mais gradual? Como funcionaria isso? Então, cada cão é um cão, de novo, né? Tem uns que respondem bem, assim, de uma mudança mais brusca, mas o ideal é sempre fazer isso de forma gradual. Costumo fazer em mais ou menos 7 dias, adicionando, assim, no início um pouquinho de alimentação natural, uma colher de sopa, dependendo do tamanho do cão, e aos poucos ir aumentando a quantidade da comida nova, né? Isso vale para qualquer, até em troca de ração, para qualquer tipo de alimento. E daí vou aumentando até no 7º dia ser 100% da alimentação nova, assim. Então, nos primeiros dias, continuaria mantendo a ração atual e também um pouquinho de AN, e vai aumentando até acabar sendo só AN, isso? Tu pode ver algumas diferenças quando tu troca, né, de uma alimentação para outra. Pode ter umas fezes um pouquinho amolecidas, mas isso dura pouco tempo, alguns dias. Pode ter queda de pelos, pode ter um pouquinho de secreção ocular ou nos ouvidinhos, mas tudo é normal, assim, e em seguida volta à normalidade, assim. Né? Desaparecem os sinais, assim, e não é com todos. Faz parte da adaptação, né? Porque é uma coisa diferente, né? Exato. Tá. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre os benefícios da alimentação natural, né? Porque as pessoas acabam descobrindo a alimentação natural e daqui a pouco brilha os olhos. Nossa, um alimento parecido com o nosso, super saudável, sem né, industrializado, sem conservantes, sem corantes. O que assim a gente pode destacar de benefícios? Em relação a triglicerídeos e colesterol, que mostram que os cães que se alimentam de alimentação natural, eles têm essas taxas um pouco menos elevadas, mas assim, sempre dentro da normalidade. Os cães que comem ração, eles têm essas taxas mais elevadas, mas mesmo assim não chega a ser nada anormal. Em termos de microbiota intestinal, também tem bastante estudos sobre isso, né, que os cães que comem alimentação natural, eles têm uma microbiota com maior variabilidade, que é uma coisa positiva, inclusive para nós humanos, né? Então, porque eles comem coisas diferentes, né? A ração é todo dia igual. Quando tu come alimentação natural, daí tu tem uma gama de nutrientes que alimentam as bactérias do teu intestino de formas diferentes, assim. Então, aumenta a diversificação desses micro-organismos que são benéficos ao organismo. A quantidade de água da alimentação natural é 7, 8 vezes maior que a ração, né? Então, os tutores, eles reparam que os cães, eles diminuem muito a quantidade de água que eles bebem e é super normal. Então, é uma das vantagens da AN também, porque os cães e gatos, principalmente, eles têm dificuldades urinárias, assim, principalmente os gatos. Então, quando eles comem, já estão ingerindo aquela quantidade de água que eles precisam, né? Então, é uma vantagem grande. Quando os cães, eles têm algum problema de bexiga, de formação de cálculo, a gente usa umas estratégias de adicionar 2 colheres de sopa junto ao alimento, de água, que daí aumenta essa ingestão e aumenta essa saúde urinária deles.
Como é que fica a questão das fezes, assim? Porque tem, às vezes, um mito de que... Tem essa preocupação, né? Então, as fezes, dependendo da quantidade de fibras que tem nessa alimentação natural, geralmente diminui as fezes, porque os cães aproveitam mais aquilo que eles comem. Porque, digamos assim, a alimentação natural, normalmente ela tem maior digestibilidade, que a gente chama, que é quando os cães aproveitam mais daquilo que eles comem. Então, eles defecam menos, porque eles usam mais aquilo que eles comeram. Então, as fezes normalmente ficam firmes, bonitas. Às vezes tem algumas coisas que não são digeridas, tipo um milho, ou às vezes uma cenoura crua, daí acaba saindo. Mas geralmente é bem tranquilo, o odor também é super, super semelhante assim, à ração. Eu acho que, para mim, o principal benefício da alimentação natural é em relação a quando um cão tem mais de uma patologia, assim. Por exemplo, ele tem uma doença de pele, ele tem uma doença renal. E aí eu consigo jogar dentro daquilo que o cão precisa, porque a ração, ela geralmente é voltada para algum problema, né? Esse cão, ele tem doença hepática, então essa ração é voltada para isso. Então, assim, a alimentação natural eu consigo personalizar para aquele cão, porque, assim, é muito comum ele ter mais de uma patologia ao mesmo tempo, assim. Então, para mim, essa é a principal vantagem, assim. De conseguir remanejar ali a dieta para atender as duas. Exato, exatamente. E falar um pouquinho agora, já que tu trouxe essa questão, né, de doenças ou de problemas que os cães e gatos podem ter, como é que elas auxiliam nisso, assim? Como é que elas funcionam para auxiliar esse tratamento de doenças? Todo alimento, ele funciona como um tratamento coadjuvante, que a gente chama. Que, assim, não dispensa medicação, mas nos ajuda muito. Principalmente na parte de doenças endócrinas, ou um diabetes, que, assim, a alimentação é bem importante, né? Como prevenção também é bem importante, porque hoje a gente sabe que a gente é o que a gente come, né? Então, é a alimentação natural, é tudo fresco, tu sabe a procedência, tu comprou, tu fez, tu sabe a que temperatura tu cozinhou. Então, é tudo ali direto da fonte, não é cozido a altas temperaturas. Então, mantém mais os nutrientes, mantém essa parte mais antioxidante, que ajuda a prevenir câncer, ajuda a prevenir o desenvolvimento de algumas doenças. Camila, conta pra gente um pouquinho, o que mais aparece pra ti lá no consultório? Então, aparece... Cada consulta é uma surpresa, né? Me procuram bastante para emagrecimento. Às vezes com ração, às vezes com alimentação natural, né? Quando é alimentação natural eu adoro, porque parece que é mais fácil, assim. Alguma patologia de bexiga, cálculo urinário, bastante. Alergias me procuram bastante também. Doenças gastrointestinais, com certeza, é meu carro-chefe, assim. Diarreia e vômito recorrente. E tu comentou agora pra gente sobre algumas raças predispostas a cálculo urinário, acho que foi. Se pudesse citar algumas pra gente, porque algum tutor que tenha talvez uma dessas raças não sabe que ele tem, que tem essa predisposição, seria importante ficar alerta. Sim, acho que a gente pode citar Pug e Shih Tzu, com certeza. E tu falou também um pouquinho sobre a questão da perda de peso, né? Como é que a nutrição vai ser importante nisso, assim, né? Grande parte dos cães hoje, eles têm sobrepeso ou obesidade. Isso é que nem os humanos, né? Hoje, muitos mesmo. Então, eles geralmente ingerem mais do que eles gastam. Os cães são mais sedentários, os donos também. Então, não se exercitam tudo aquilo que deveriam durante o dia, comem mais do que deveriam, né? Os donos dão petisco ou comida fora de hora, assim. Então, não só o alimento, mas esse manejo alimentar é bem importante que a gente faz, que eu faço em consulta também. Ter horários para comer, ter horários para passear. É que nem a gente, assim. E essa coisa dos petiscos, acontece muito de os tutores darem petiscos, assim, além do que deveriam? Olha, talvez eles não me contem. Mas eu acho que sim, geralmente alguém da família, assim, porque o meu pai dá um pedacinho, a gente tá lá comendo e daí ele fica pedindo e a gente vai dando, assim. Não sei se vocês fazem isso. Não. Mas pedir assim, quanto mais tu dá, pelo menos pessoalmente os cães, eles acostumam muito. Depois que tu começa a dar ele toda hora, tu não consegue pegar qualquer coisinha ele já vem em volta, né? Então por isso que é difícil. E uma estratégia também é pegar pedaços da alimentação dele, né? Que já estão na dieta dele, e quando estiver na mesa, dar uns pedacinhos, assim. Né? Que daí evita dar pão ou coisas com mais calorias. Outro ponto que a gente podia comentar um pouquinho, se puder explicar para nós, Camila, é a questão da diferença das idades. Se tem diferença, por exemplo, chega um cãozinho no consultório que ele é um filhote, a tendência a
a receita, a alimentação para ele vai ser diferente, por exemplo, de um cão idoso? Se tem a idade influencia na alimentação? Assim, os cães filhotes, eles têm um requerimento bem diferente dos cães adultos. Eles têm que ter um acompanhamento mais de perto, assim, a cada 30 dias muda esse requerimento. Então, principalmente em termos de cálcio e fósforo, tá? Isso muda bastante. Então, é bem mais rigorosa essa dieta dos cães até 1 ano, digamos assim. Depois, os adultos saudáveis não tem tanta diferença, assim. Mas, em termos de calorias, muito, né? Dependendo do peso do cão. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das vantagens e das desvantagens, né? A gente falou de alguns benefícios, mas acho que é interessante a Camila nos comentar aí quais seriam, então, as desvantagens da AN. Eu acho que as principais desvantagens são que o tutor ele tem que fazer tudo exatamente como prescrito, não fazer mudanças assim sem questionamento prévio ou mudanças de quantidade. E eu acho que um outro fator que pode ser citado como negativo é a praticidade, né? Porque a ração é muito mais fácil. E requer uma disciplina do tutor quando ele tem que fazer as compras, ele tem que cozinhar, ele tem que congelar, ter espaço no congelador para todas as porções quando ele for organizar, tem que pesar todo o alimento. Então, assim, não é uma coisa muito fácil de fazer. É difícil, assim, requer determinação e ser muito dedicado àquilo mesmo, assim. E nesse sentido, né, cresceu muito o mercado, né, de alimentação natural, né, aí que entram as empresas que produzem, isso que é interessante, né, de trazer uma praticidade para o tutor, né, essa questão super importante que a Camila falou, né, de ter que congelar, de não ter espaço, de ter que saber exatamente a quantidade para colocar, né, pesar certinho, porque afinal de contas, se ele tem que comer um X de gramas, não dá para ser a mais nem a menos, tem que ser aquilo ali, né? E no caso de uma empresa super bem qualificada, né? Aquela embalagem vai vir certinha, o tutor não precisa ter preocupação nenhuma, né? No caso da focinho na tigela, são embalagens a vácuo, então na hora de armazenar, né, no congelador vai ser super tranquilo, né? Porque não ocupa tanto espaço assim. A gente também tem opções de entregar quinzenalmente, né? Isso é bom porque não precisa entregar, sei lá, 30 embalagens e ocupar todo o espaço do tutor, né? Sim. E então tem essas vantagens, né? Sem falar de que no caso de uma empresa bem construída, qualificada, o tutor não precisa ter medo, né, na questão da produção da comidinha, né? Vai ser tudo bem equilibrado, né? Se tem uma dieta personalizada, vai seguir à risca tudo aquilo que o vet indicou, sugeriu ali, né? Então, é nesse sentido que entram as empresas como uma forma de facilitar, né? Camila, nos fala um pouquinho sobre os temperos. É possível, né, o tutor ali tá com a comidinha ali já pronta para oferecer pro bichinho, colocar algum temperinho? Como é que funciona? Então, tem esse mito de que o alimento tem que ser sem tempero. Eu cozinhei sem tempero, sem sal, sem nada. Mas, assim, existe uma exigência, inclusive, de sal, tá? Então, a gente pode abusar das ervas, né? O sal não se inclui nesse quesito, porque tem um máximo que a gente pode usar e um mínimo que eles precisam. Então, as ervas todas a gente pode usar, elas têm muitos benefícios, principalmente antioxidantes, algumas vitaminas. Então, depende de como o cão tolera. Eu já tive tutores que me disseram assim, eu botei salsa e dele não quis mais comer. Mas geralmente é o contrário, geralmente deixa um alimento mais agradável, assim. Então, e tem muitos fatores positivos em termos nutricionais, então super estimulo. Muitas vezes o tutor, né, começa com a alimentação natural e aí ele nota que o cachorrinho tá sempre com fome ou, né, que ele parece que ele sempre tá pedindo mais. Aí algumas pessoas perguntam, será que ele não tá bem nutrido? Será que faltam nutrientes? Ou será que a gente não tem que aumentar a quantidade de comida? O que tu poderia nos falar sobre isso? Sim, é bem normal no início, assim. No início e às vezes segue pro resto da vida. Os cães ficarem com esse apetite mais voraz depois que começam a comer alimentação natural. Porque, querendo ou não, ela é bem mais palatável, né, que ração. É um comportamento normal, às vezes se estabiliza depois de um mês comendo, às vezes segue assim, tá? Mas isso a gente pode usar a nosso favor também, quando o cão tem alguma patologia que faça com que ele não queira comer ou não tenha muita fome, a gente usa a N
manter esse animal saudável e que se alimentando por mais tempo, né? Então é legal. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do FocinhoCast. Nós queremos agradecer a doutora Camila por participar com a gente aqui e informa um pouquinho onde é que o pessoal pode te encontrar, o número, se quiser entrar em contato. Então, pode me encontrar através do Instagram, da minha rede social, @mvcamilamonteiro, ou através do telefone, vou ter que dar uma coladinha aqui, 99632-4606. Lembrando que o DDD é 51 aqui em Porto Alegre, né, claro. Perfeito. Pode marcar por WhatsApp, inclusive, tá? Olha só, hein? Facilidades. Então, Camila, muito obrigada. Queria agradecer a vocês a oportunidade de desejar sucesso. Muito sucesso para vocês. Obrigada.